Olá, bom dia. Eu gostaria de deixar uma mensagem da parte do Senhor para a meditação da tua vida hoje, que se encontra em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? O que eu entendo dessa palavra, amados irmãos e irmãs? É que todos nós temos as necessidades, os sonhos, os projetos que almejamos. Porém, muitas das vezes nós não sabemos pedir porque pedimos mal. Diz a palavra de Deus: não ganheis porque não sabeis pedir. E quando pede, pede mal. Então, aqui está escrita a palavra do Senhor para a gente pedir. Que nós, sendo mal, podemos e queremos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, quanto mais Deus, que Deus se resume em amor, né? E bondade e misericórdia. Então, se você tem um desejo no seu coração, sonhos, que aos seus olhos é impossível, não resulte em pedir a Deus. Peça, porque diz a palavra de Deus: pedi e dar-se-vos-á, e buscais e acharei, batei, abre-se-vos-á. Que nós, sermos seres humanos mal, podemos e queremos dar coisas, dádivas boas para o nosso filho, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, o que você tem que fazer, né? Pedir para o Senhor: eu quero isso, é da tua vontade, que muitas das vezes nós pedimos uma coisa para Deus e não é isso que Deus quer para a gente. Talvez algo que o Senhor quer para nós é bem melhor e maior, e isso é verdade. É com propriedade que eu falo isso. Porque às vezes nós queremos pedir. Vamos citar um exemplo. Vou pedir um carro. Vou pedir um carro para o meu pai do céu. Ele tem um carro para nos dar, para me dar. Mas porém eu sei dirigir, eu estou habilitado, eu tenho noção de trânsito, eu estudei para isso. Então ele não vai dar para você nem para mim. Porque ele sabe que se eu te dar um carro para mim, para você, que não tem essas habilidades, não tem essa noção, esse estudo, vai destruir o carro, vai causar um acidente, vai trazer morte, vai trazer perca e vai chorar depois. Então, sabemos pedir algo assim: Senhor, eu quero um carro dessa forma, tal, desse tamanho, desse tipo, desse ano, dessa cor. Explica para Deus. Mas, porém, eu quero que o Senhor me capacita, abre uma porta, me dá uma sabedoria para me fazer a prova, para me tirar a nota boa, para me ter o conhecimento conhecimento e estrutura física, noção de trânsito, né? Para mim poder ganhar o carro e poder conduzi-lo. Entendeu? Então, temos que saber pedir para Deus, que Deus é Pai, Deus é sábio, a sabedoria é o Senhor, Deus é a sabedoria. Então, a gente não vai dar um carro para o nosso filho de 14 anos, né? Se não sabe dirigir. Então, é a mesma coisa, nós temos que estar apto a dirigir o carro e com os instrumentos certos e com conhecimento, com noção certa, o raciocínio lógico, para poder ganhar aquilo que nós almejamos. Então, saber pedir também, nós temos que saber pedir. Para quando a gente pedir, estamos aptos, capacitados para dirigir e conduzir. Querem pedir uma Ferrari. Pai, me dá uma Ferrari, minha Ferrari é uma Ferrari. Tá.
Deus dá uma Ferrari para você. É um exemplo, gente. É tipo assim, um sonho bem grande. E aí o Senhor vai, né, que Ele é poderoso, Ele pode, né? Não existe nada impossível para Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Aí ele me dá uma Ferrari. Bom, cadê o emprego que eu tenho para me manter um imposto de uma Ferrari? Cadê, né? Cadê aquele emprego? Eu estudei, eu tenho um emprego bom para manter aquele transporte na minha mão? Se eu não tenho, para o meu primeiro ano, eu vou perdê-lo, entendeu? E tudo que Deus dá para a gente é bom, né? Dura. O diabo dá, mas tira com a mão, o diabo dá com a mão e mas tira com as duas, né? Logo você perde. Mas Deus dá, o que Deus dá dura para sempre, entendeu? Então a gente, o que eu quero que você entenda, vamos nos capacitar e saber pedir as coisas para Deus, porque Ele tem o melhor e o maior para nos dar, o filho dele e a filha dele na terra, entendeu? E uma porta de emprego, talvez uma porta de emprego vai te fazer, qualquer porta de emprego, pede assim, Senhor, eu quero uma porta de emprego que me faz eu trabalhar de segunda a sexta, ter todos os benefícios, que eu possa ter um emprego, comer o melhor dessa terra com esse emprego, né, ganhar bem, porém também não quero que esse emprego me afaste de ti, segunda a sexta, porque assim, Deus dá um emprego para mim e para você. A primeira dificuldade, eu não tenho mais tempo para Deus, não vou buscar a presença do Senhor, o emprego me consome meu tempo. Aí Deus não vai abrir a porta de emprego que você quer, porque prioridade na nossa vida é o Senhor, né? Tudo que te afasta de Deus não é Ele que te deu, não é Ele que te dá, não é. Deus dá aquilo que você consegue conciliar, né? Buscar a presença dEle primeiramente, que não venha atrapalhar, buscar a presença dEle, né? E depois trabalhar. Ele vai te abençoar de alguma forma. Deus é poderoso. Então não se preocupe, não teme, confia. Essa palavra que está falando de pedir a Deus e confiar nele, que Deus é bom, Ele é Pai, Ele sabe o melhor para a minha vida e para a sua. A porta de emprego melhor, o bens material melhor, a casa melhor e maior, né? Vou citar um exemplo de uma casa. Eu vou pedir uma casa para o Senhor no condomínio de luxo, tipo uma mansão. Cadê a estrutura, financeiramente falando, para a gente manter a casa? Pagar condomínio, pagar imposto, pagar pessoas para cuidar. Tem que ter uma noção do que pedimos para o Senhor. Temos que saber pedir, né? Porque, pedir, dá-se-vos-á, buscais e encontrarei. Bater, abre-se-vos-á. Entendeu? Nós temos que saber pedir para Deus e especificar para Ele, né? Que Ele tem um desejo. Deus é tão lindo, maravilhoso, tão grande, que Ele tem um desejo de abençoar nós. A vontade de Deus é abençoar todos os seus filhos e filhas da terra. Mas, porém, nós temos que ser claro que o Senhor, Ele se preocupa, se importa com as nossas vidas, em todos os detalhes, nem nos grandes sonhos, não é só nos grandes pedição, nas pequenas também. Nas pequenas pedição também. Tem coisas pequenas também que é importante que o Senhor, você acha que Deus não se importa, mas Ele se importa sim com você. Então vamos saber pedir e pedir com sabedoria, porque assim o Senhor concederá o desejo dos nossos corações, que Ele está o tempo todo ao nosso lado, né? Se interessa em abençoar nossas vidas financeira, espiritual, física, em todas as áreas, emocional também, né? Que você fique com essa palavra, toma posse, né? Em nome do Senhor Jesus, e Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua família. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.